A velha não vai nem perceber. Amanhã mesmo jogamos ela na rua. Ouvi minha nora rindo no telefone. Por meses, ela negociou meu rancho às minhas costas. Documentos falsos, minha assinatura falsificada. Ela tinha certeza de que o golpe era perfeito. Mas no dia de assinar o contrato, quando o misterioso comprador entrou na sala, as pernas dela cederam. 2 da tarde de uma quinta-feira abafada de outubro. O sol de Goiás batia torto na varanda da casa-sede, fazendo a madeira velha soltar aquele cheiro de resina que só quem cresceu na roça conhece. Eu estava no curral, ajudando o Zé Mineiro a separar as novilhas para vermifugação. Mãos sujas de barro, chapéu de palha cobrindo a nuca queimada de tanto sol, quando ouvi o telefone da Isabela tocando lá de dentro da casa. Ela tinha vindo me visitar. Ou era isso que ela dizia? Vim passar o dia com a senhora, dona Cida. A senhora fica tão sozinha aqui? Sozinha, eu. Como se 71 anos de vida e 85 hectares de terra para tocar fosse solidão. Como se o mugido das vacas ao amanhecer, o canto do João de Barro na mangueira e o cheiro de café coado na hora fossem companhia para menos. Larguei a porteira. O trinco ainda rangia do mesmo jeito que rangia quando meu pai era vivo. E voltei para casa pegar água. A garganta estava seca. O calor de outubro no cerrado não perdoa. Subi os 3 degraus da varanda, os mesmos degraus de cimento que eu mesma ajudei a fazer há 40 anos, quando o Júnior ainda engatinhava. Foi quando ouvi a voz dela. A Isabela estava de costas para mim, encostada no batente da porta da cozinha, falando no telefone. Voz animada, quase cúmplice. Aquele tom de quem conta segredo e sabe que o segredo é sujo. Eu me aproximei devagar pelo corredor lateral, onde a sombra da bananeira cobre a janela. Caminho que conheço de olho fechado desde os 8 anos de idade, quando essa casa ainda era só taipa e pau a pique. Meus pés descalços não fizeram barulho no chão de cimento queimado. Parei antes de ela me ver, encostei na parede fresca. Respirei fundo e ouvi. Amor, eu tô te falando, a velha não vai nem perceber. Meu estômago gelou, mas eu não me mexi, não pisquei. Continuei ouvindo. Amanhã mesmo a gente joga ela num asilo baratinho e pronto. O dinheiro é nosso. A voz dela era leve, quase alegre, como quem fala de comprar roupa nova ou marcar jantar em restaurante caro. Ela riu, uma risada curta, debochada. A assinatura tá feita. Ninguém vai desconfiar. Pausa. Imaginei ela sorrindo, passando a mão no cabelo, satisfeita consigo mesma. 350 mil, ele disse. À vista. 350 mil reais, pela terra que valia, no mínimo, 1.200.000, pela propriedade escriturada no meu nome há 47 anos, pelo rancho onde meu pai morreu de velhice numa tarde de domingo, sentado debaixo do pé de pequi que ele mesmo plantou, onde minha mãe está enterrada no cemitério da vila, a 3 quilômetros daqui, mas onde o coração dela nunca saiu dessa varanda, onde eu criei meu filho, construí cada cerca com minhas próprias mãos, ajudei vaca a parir no meio da madrugada, botei arame farpado em mourão molhado de chuva, plantei capim, tirei leite, tosquiei ovelha, matei cobra, salvei bezerro atolado na lama. 47 anos. E ela ia vender por 350 mil, menos de 1/3 do valor. Na semana que vem a gente fecha, depois inventa qualquer história, fala que ela estava com a cabeça ruim. Outro riso, mais baixo, mais cruel. A velha nem vai saber o que perdeu. Senti meu coração bater devagar, pesado, como se tivesse feito de barro, mas não tremi, não chorei, não gritei. Fiquei parada, olhando para a parede da sala. Tem uma foto ali. O Júnior tirou no Natal passado, eu sentada na cadeira de balanço da varanda com os 2 netos no colo. O Pedrinho de 6 anos abraçado no meu pescoço, a Lara de 4 segurando minha mão com as 2 mãozinhas dela. Os 2 sorrindo com aquele sorriso que não mente ainda. Aquele sorriso que não sabe mentir. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Isabela continuou. A caipira burra vai morrer sem entender o que aconteceu. E então ela riu de novo. Um riso agudo, vitorioso, cheio de veneno. Caipira burra. Eu, que me formei em pedagogia aos 23 anos, estudando à noite depois de trabalhar o dia inteiro na roça. Eu, que dei aula na escola rural por 30 anos, ensinei mais de 500 crianças a ler e escrever. Fui homenageada pela prefeitura quando me aposentei.
Eu, que conheço cada vírgula da escritura dessa terra, cada centavo de IPTU pago, cada documento arquivado no armário de madeira que era da minha avó, caipira burra. Entrei devagar na varanda. Isabela virou assustada e desligou o telefone na hora. O rosto dela ficou branco, depois vermelho. Ela tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto. Dona Cida, a senhora me assustou. Olhei bem nos olhos dela. Verde claro, frios, bonitos de longe, vazios de perto. Fiquei em silêncio uns 5 segundos. Ela começou a suar. Vi a gota descendo pela têmpora dela, escorregando pelo pescoço, sumindo no decote do vestido de linho caro que ela usava. Tudo bem, minha filha? Minha voz saiu mansa, doce até. Do jeito que eu usava quando dava aula para os pequenos e precisava acalmar criança com medo. Tudo. Ela limpou a garganta. Eu só estava resolvendo umas coisas do salão. Ah, sim. Trabalho nunca para, né? Sorri. Um sorriso pequeno, cansado. Vou fazer um café. Você aceita? Ela pareceu aliviada. Soltou o ar que estava segurando. Aceito sim. Fui para a cozinha. Coloquei água para ferver no fogão a lenha. O mesmo fogão que minha mãe usava, reformado 3 vezes, mas ainda funcionando. Peguei o pó de café no pote de vidro. Coloquei o coador de pano no suporte. Fiz tudo devagar, mecânico. Enquanto minha cabeça trabalhava que nem moinho. Caipira burra, velha que nem vai saber o que perdeu, jogar no asilo. 350 mil. Assinatura feita. Cada palavra era uma ferroada. Cada frase era um golpe. Mas eu não ia gritar, não ia chorar, não ia fazer escândalo, não ia bater na mesa e expulsar ela daqui aos berros. Ia fazer melhor, ia planejar, porque tem coisa que a gente resolve com a voz e tem coisa que a gente resolve com a cabeça. E isso aqui era caso para cabeça. Levei o café para Isabela. Ela bebeu rápido, nervosa, olhando para o celular a cada 2 segundos. Dona Cida, vou ter que ir. Lembrei que marquei um procedimento no salão ainda hoje. Pode ir, minha filha. Obrigada pela visita. Ela saiu. Subiu no carro importado, um SUV branco, 0 quilômetro, desses que custam mais de 200 mil, e foi embora levantando poeira na estrada de terra. Fiquei na varanda, sozinha. O sol já estava descendo. O céu ficando cor de laranja, depois rosa, depois roxo. Sentei na cadeira de balanço, a mesma cadeira onde meu pai sentava todo fim de tarde para fumar o cigarro de palha dele. A mesma cadeira onde eu embalei o Júnior quando ele era bebê e chorava de cólica. Olhei para o horizonte, para as cercas, para os pastos, para o gado pastando tranquilo, para o pé de piqui lá no fundo, onde meu pai está enterrado, e tomei a decisão. Não ia deixar barato. Naquela noite, depois que o Zé Mineiro foi embora e a casa ficou em silêncio, liguei para Dona Jurema. Comadre, preciso da sua ajuda. E preciso que você não conte para ninguém. Jurema conhece meu tom de voz. A gente é amiga há 50 anos. Ela é a madrinha do Júnior. Foi ela quem segurou minha mão quando eu pari. Foi ela quem me ajudou a enterrar minha mãe. Foi ela quem me consolou quando o Toninho foi embora com outra. Ela sabe quando eu tô nervosa, quando eu tô triste e quando eu tô perigosa. Tô indo aí. Meia hora depois, ela estava sentada na minha cozinha, tomando chá de capim-cidreira, me olhando com aqueles olhos negros que já viram tanta coisa nessa vida que nada mais assusta. Contei o que tinha ouvido, palavra por palavra, tom por tom. Jurema ficou roxa de raiva. Ela bateu a mão na mesa com tanta força que a xícara pulou. Cida, você tem que ir na polícia agora. Isso é roubo. Isso é... Não, ainda não. Como assim não? Respirei fundo. Juntei as mãos em cima da mesa. Olhei bem para ela. Se eu denunciar agora, Jurema, ela inventa que foi mal entendido. Queima os papéis, apaga as mensagens, foge. E depois volta com um advogado caro dizendo que eu tô senil, que eu tô inventando, que eu ouvi errado. Jurema fechou a boca. Ela sabia que eu estava certa. Eu preciso pegar ela no ato, com as provas na mão, na frente de testemunha, de preferência na frente do comprador também. E como você vai fazer isso? Primeiro preciso saber com quem ela está negociando e o que exatamente ela falsificou. E como você vai descobrir? Deixa comigo. Na manhã seguinte, sexta-feira, liguei pro Toninho. Sim, meu ex-marido, Toninho Ferreira, 69 anos. Pecuarista aposentado e corretor de imóveis. O homem que me traiu 15 anos atrás com uma professora de pilates 20 anos mais nova.
O homem que eu expulsei de casa e nunca mais deixei voltar. Mas também o homem que nunca deixou de me respeitar, que nunca falou mal de mim na cidade, que sempre pagou a pensão do Júnior em dia, mesmo depois de ele ter 18 anos, que me ajudou a cercar o Pasto Norte quando eu não tinha dinheiro para pagar peão, que assinou como testemunha quando eu atualizei a matrícula do rancho no cartório. A gente pode não ter dado certo como casal, mas como sócios na batalha contra a safadeza, a gente sempre funcionou bem. Toninho, preciso de um favor. Urgente. Pela voz dele, percebi que ele entendeu que não era brincadeira. Fala, Cida. Expliquei o que tinha ouvido, o suficiente para ele entender a gravidade. Não falei tudo. Não falei do asilo, não falei da parte caipira burra. Só falei do essencial. Isabela estava negociando a venda do rancho sem meu consentimento. Tinha falsificado minha assinatura. Estava prestes a fechar negócio. Toninho ficou mudo por uns segundos. Depois soltou um palavrão que eu não vou repetir aqui. Aquela víbora. Cida, você quer que eu quebre as pernas do Júnior? Não quero quebrar nada. Quero justiça. E você vai me ajudar. Toninho é corretor de imóveis há 30 anos. Conhece todo mundo do ramo. Tem contato em imobiliária, em firma de advocacia, em cada cartório da região. Se tem negócio de terra rolando em Pirenópolis, ele fica sabendo. Toninho, eu preciso saber com quem ela está negociando. Nome, telefone, tudo que você conseguir. Deixa comigo. 2 dias depois, domingo à tarde, Toninho me ligou. Consegui. Meu coração acelerou. O cara é o Heraldo Pimentel, empresário de Brasília. Tem firma de agronegócio. Tá procurando terra aqui na região faz tempo. A Isabela entrou em contato com ele faz 3 semanas oferecendo o rancho por preço de banana. Ele sabe que é fraude? Ainda não. Mas olha, quando eu liguei para ele me apresentando como seu representante, ele não estranhou. Na hora me disse que o próprio advogado dele já tinha pedido para segurar a assinatura. Alguma coisa nos documentos não batia. Ele estava esperando um sinal. Respirei fundo. Pela primeira vez em dias, senti um fio de esperança. Perfeito. Perfeito por quê? Porque se o advogado dele já desconfiou, significa que os documentos estão mal feitos. E se estão mal feitos, a prova vai ser fácil. Cida, o que você está planejando? Toninho, fala com ele de novo. Diz que a proprietária legítima quer conversar pessoalmente antes de qualquer assinatura. E pergunta se ele tem os registros da negociação com ela. E-mail, mensagem, o que for. Por que isso? Porque prova que veio do próprio comprador, ninguém contesta na justiça. Toninho ficou quieto um segundo. Depois deu uma risada curta, seca. Cida, você não mudou nada. Continua a mesma onça. Onça ferida, Toninho. Onça ferida. No dia seguinte, segunda-feira de manhã, Toninho me mandou tudo por e-mail. Heraldo Pimentel tinha cooperado completamente. O homem estava tão aliviado de ter encontrado a proprietária real que mandou print de tudo. E-mails, conversas no WhatsApp, até foto da documentação que Isabela tinha enviado por aplicativo de transferência de arquivo. Abri cada imagem, li cada mensagem e senti a raiva ferver. Isabela tinha mandado cópia da escritura do rancho, mas a assinatura não era minha. Era parecida, inclinação mais ou menos certa, letra mais ou menos igual, mas não era minha. Eu conheço minha própria assinatura. Conheço a pressão que faço no papel. Conheço a curva do A, maiúsculo. Conheço o traço final que eu sempre faço. Aquele risquinho para cima que meu pai também fazia. Aquilo ali era falsificação. E era mal feita. Imprimi tudo. Guardei numa pasta. E na terça-feira de manhã, liguei para o Dr. Cláudio Martins. Dr. Cláudio, 48 anos. Advogado especialista em direito agrário e falsificação documental. Filho de um antigo aluno meu da época em que eu dava aula na escola rural. O Cláudio era menino pobre, pai pedreiro, mãe lavadeira, mas tinha cabeça boa. Tirava nota alta em tudo. Quando ele terminou o ensino médio, queria fazer direito, mas a família não tinha dinheiro nem para passagem de ônibus para a cidade. Fui eu quem pagou o cursinho preparatório dele. 6 meses de mensalidade. Não era muito, mas era o que eu podia. Ele passou. Conseguiu bolsa integral na Federal. Se formou. Abriu escritório. Hoje tem reputação consolidada na região por casos de grilagem e fraude documental em propriedades rurais. E nunca esqueceu quem ajudou. Dona Aparecida, a senhora precisa de alguma coisa? Expliquei tudo. Sem pressa. Sem omitir nada. Quando terminei,
Dr. Cláudio ficou em silêncio uns 10 segundos. A senhora tem os documentos? Tenho. Tudo impresso. E os originais também. A senhora pode vir aqui no escritório sábado de manhã? Posso. Sábado, 9 horas da manhã. Cheguei no escritório dele com uma sacola cheia de papel. Escritura original do rancho. Matrícula atualizada. Certidões. Comprovantes de IPTU dos últimos 10 anos. Recibos de venda de gado. Tudo. Dr. Cláudio examinou cada papel com cuidado. Tem quase 20 anos de carreira. Já desmontou o esquema de grilagem que envolvia fazenda de 3.000 hectares, quadrilha com político envolvido, tudo. Meu caso, ele disse, era cirúrgico. Dona Aparecida, a senhora tem documentação impecável. Essa propriedade está no seu nome há 47 anos. Matrícula limpa. Sem penhora, sem ônus, sem nada. Qualquer tentativa de venda sem seu consentimento é nula de pleno direito, e falsificação de assinatura em documento público é crime previsto no artigo 299 do Código Penal. Pena de 2 a 6 anos de reclusão. Eu sei, doutor, mas eu não quero só anular a venda. Eu quero que ela seja pega em flagrante, na frente do comprador, na frente do Júnior, na frente de todo mundo. Dr. Cláudio tirou os óculos, limpou com a camisa, colocou de volta. Me olhou com um brilho no olho que eu conhecia bem. Era o brilho de advogado que sabe que vai ganhar a causa antes mesmo de começar. A senhora quer armar uma tocaia jurídica. Exatamente. Passamos a tarde inteira montando o plano. Doutor. Cláudio entraria em contato com o Heraldo também, se apresentando como meu advogado, confirmando as irregularidades nos documentos e solicitando a presença dele numa reunião como parte do processo de proteção do próprio comprador. Heraldo, já orientado pelo jurídico dele, aceitou imediatamente. Afinal, ninguém quer comprar terra roubada e depois perder tudo na justiça. Comparecer voluntariamente era a forma mais limpa de demonstrar boa-fé. Enquanto isso, doutor, Cláudio acionou um perito grafotécnico particular de Goiânia, homem com quem ele trabalhava há anos em casos de grilagem, especialista em identificar falsificação de assinatura. O laudo preliminar, suficiente para fundamentar o confronto e embasar o boletim de ocorrência, ficaria pronto em 4 dias. A versão definitiva, com todos os anexos técnicos, seria produzida depois, já para o processo formal. Quanto vai custar? Perguntei. R$ 2.500. Não pestanjei. Tirei o dinheiro da bolsa, em espécie, guardado dentro de um envelope pardo. Dr. Cláudio pegou o dinheiro, mas segurou minha mão por um segundo. Dona Aparecida, a senhora tem certeza disso? Porque quando esse processo começar, não tem volta. A senhora vai colocar a nora na cadeia, vai destruir o casamento do seu filho, vai... Doutor, olhei bem nos olhos dele. Se eu não fizer isso, ela vai tentar de novo, ou com outra pessoa. E eu não vou ser cúmplice de ladrão. Nem que seja ladrão da minha família. Ele assentiu, devagar, com respeito. Então, vamos em frente. Combinamos. A reunião aconteceria na casa-sede do rancho. Isabela acharia que era só mais uma formalidade. O comprador viria, o advogado viria e eu estaria lá. Não como vítima, como proprietária. Isabela me ligou na terça-feira. Voz melosa, falsamente carinhosa. Dona Cida, a senhora pode ficar em casa na quinta-feira de manhã? Vai vir um técnico aqui para avaliar umas cercas. Técnico. Que mentira mais vagabunda. Claro, minha filha. Estarei aqui. A senhora não precisa participar de nada, não. É só assunto técnico mesmo. A senhora pode ficar lá dentro descansando. Descansando. Como se eu fosse uma velha decrépita que passa o dia dormindo na rede. Pode deixar. Desliguei o telefone. Olhei para a parede da cozinha, para o calendário velho pendurado no prego, para o crucifixo de madeira que era da minha avó, e sorri sozinha. Ela realmente achava que eu era boba. Na quarta-feira à noite, véspera da reunião, liguei para o Júnior. Meu filho, você pode vir aqui amanhã de manhã? Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Júnior hesitou. Ouvi a voz da Isabela ao fundo, perguntando quem era. Mãe, amanhã eu tenho compromisso. É sobre a propriedade. É sério. Silêncio longo. Imaginei ele olhando para Isabela, ela balançando a cabeça, mandando ele inventar desculpa. Tá bom. Que horas? 9 da manhã. Mãe, do que... Desliguei antes que ele pudesse perguntar mais alguma coisa. Sentei na cadeira da cozinha, sozinha, a casa em silêncio.
Só o barulho do vento nas árvores lá fora. O canto da coruja no celeiro, o latido distante do cachorro do vizinho. Olhei para a foto do Júnior em cima da geladeira. Ele com 5 anos, segurando um peixe que tinha pescado no açude. Sorriso banguela, olhos brilhando de orgulho. Meu menino, meu filho, que tinha virado sombra da mulher. Fechei os olhos e, pela primeira vez em dias, deixei uma lágrima descer. Mas só uma, porque chorar não ia mudar nada. E amanhã ia ser o dia da verdade. Quinta-feira, 9 horas da manhã. Acordei às 5, não porque precisava, mas porque não consegui dormir direito a noite inteira. Cada vez que fechava os olhos, ouvia a voz da Isabela. A caipira burra vai morrer sem entender o que aconteceu. Levantei, tomei banho, me vesti com calma. Escolhi o vestido de algodão estampado que uso para ir na cidade. Nada de roupa velha de roça, nada de chinelo gasto. Hoje ia ser dia de mostrar que caipira também tem classe. Penteei o cabelo, prendi num coque baixo, passei um batom clarinho, olhei no espelho. 71 anos, cabelo branco, rosto marcado pelo sol, mãos calejadas de tanto trabalho, mas olhos firmes, olhos que não mentem. Fiz café, arrumei a sala, coloquei os documentos todos dentro de uma pasta preta que eu guardava no armário. A mesma pasta onde ficam as certidões de nascimento, o diploma de pedagogia, a escritura original do rancho. Minha vida toda cabia naquela pasta, e alguém tinha tentado roubar ela. Às 8h30, ouvi o barulho do carro do Dr. Cláudio chegando. Ele desceu com uma maleta de couro e o laudo pericial dentro de uma pasta plástica transparente. Bom dia, dona Aparecida. A senhora dormiu bem? Não. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, compreensivo. Imagino. Sentamos na varanda. Doutor, Cláudio me mostrou o laudo. Eram 6 páginas. Gráficos, ampliações da assinatura, comparações microscópicas da pressão da caneta, análise da inclinação. Tudo documentado, fotografado, explicado em linguagem técnica. Conclusão. A assinatura apresentada nos documentos enviados ao comprador não corresponde ao padrão grafotécnico da senhora Aparecida dos Santos. Trata-se de falsificação identificável por qualquer perito. A inclinação está errada em 12 graus. A pressão da caneta é inconsistente. O traçado final característico da assinante está ausente. Engoli seco. Doutor, isso é suficiente? Mais do que suficiente. Isso aqui é prova irrefutável. Às 9h15, o SUV branco da Isabela parou na frente da casa. Ela desceu com uma pasta de documentos debaixo do braço, salto alto, vestido de linho bege, óculos escuros na cabeça. Sorriso confiante. Júnior veio junto. Saiu do carro devagar, quieto, meio sem entender o que estava acontecendo. Ele me olhou, tentou sorrir, mas o sorriso não chegou nos olhos. Dona Cida, bom dia. A senhora tá bem? Isabela entrou sem pedir licença, como sempre. Tô, minha filha. Pode sentar. Ela sentou no sofá. Júnior sentou do lado dela, tenso, olhando para mim com aquela cara de quem sabe que alguma coisa não tá certa, mas não sabe o quê. Mãe, sobre o que a senhora queria falar? Antes que eu pudesse responder, ouvimos o barulho de outro carro chegando. Um carro importado. Sedã cinza. Placa de Brasília. Isabela se levantou rapidinho, alisando o vestido, arrumando o cabelo. Ele chegou! Desceu um homem de terno claro, óculos escuros, pasta executiva. Devia ter uns 50 anos. Cabelo grisalho bem cortado. Postura de quem tá acostumado a fechar negócio grande. Heraldo Pimentel. Ele subiu os degraus da varanda, cumprimentou todo mundo educadamente, tirou os óculos e olhou para mim. Direto. Com respeito. A senhora deve ser a dona Aparecida. Sou eu mesma. Isabela interveio rápido. Voz animada, profissional. Ah, senhor Heraldo, essa é minha sogra. Mas como eu expliquei por telefone, ela já assinou a procuração passando os direitos da propriedade para mim. Então a negociação é comigo mesma. Heraldo continuou me olhando. Não desviou o olhar. É verdade, dona Aparecida. A senhora assinou procuração? Fiquei calada uns 3 segundos. O silêncio pesou. Júnior me olhou. Isabela me olhou. Doutor. Cláudio, sentado na cadeira ao lado, não tirou os olhos de mim. Respirei fundo. Não, nunca assinei procuração nenhuma. Isabela ficou pálida, depois vermelha, depois pálida de novo.
Como assim, dona Cida? A senhora tá confusa. A senhora assinou sim, lembra? Naquele dia que a gente foi no cartório e... Eu nunca assinei nada, Isabela. Júnior virou para a esposa. Amor, que história é essa? Isabela se recompôs rápido. Mais rápido do que eu esperava. Ela abriu a pasta que tinha trazido. Tirou os documentos com mãos firmes, colocou em cima da mesa de centro. Doutor Heraldo, a documentação está aqui. Tudo reconhecido em cartório. Assinatura autenticada. Posso mostrar página por página. Foi nesse momento que o Dr. Cláudio se levantou. Isabela olhou para ele. Viu a maleta. Viu a pasta. Engoliu em seco. Mas não recuou. Ainda tentou segurar o jogo. Bom dia a todos. A voz do Dr. Cláudio era calma, firme. Sou o advogado da senhora Aparecida dos Santos, proprietária legítima e única desta propriedade. Deve haver algum engano, Isabela disse com voz controlada. Profissional. Os documentos que tenho aqui são legítimos. Fui eu mesma que providenciei tudo. Reconheci firma, levei no cartório, segui todos os trâmites legais. Exatamente. Dr. Cláudio abriu a maleta. Tirou a pasta preta que eu tinha dado para ele. Colocou sobre a mesa, ao lado dos documentos da Isabela. Por isso mesmo é tão fácil identificar a fraude. Ele abriu a pasta. Primeira coisa, a escritura original do rancho. Papel amarelado. Carimbo do cartório de 1979. Minha assinatura verdadeira aos 24 anos, quando eu e o Toninho registramos a propriedade depois da morte do meu pai. Segunda coisa, os prints das conversas entre Isabela e Heraldo. Todas as mensagens, todos os e-mails, tudo que o próprio comprador tinha fornecido. O senhor Heraldo, aqui presente, forneceu gentilmente todos os registros da negociação, e-mails, mensagens e cópias dos documentos que a senhora Dona Isabela enviou a ele. Isabela olhou para os prints, olhou para o Heraldo. Heraldo cruzou os braços. A expressão dele era neutra, mas fria. Eu mesmo forneci esses registros, Dona Isabela. Meu advogado me orientou a cooperar com a proprietária legítima desde o momento em que soube das irregularidades. Não quero envolvimento em negócio ilegal. A máscara de Isabela começou a rachar, mas ela ainda tentou. Mas, senhor Heraldo, o senhor mesmo viu os documentos. Tudo estava em ordem. Não estava. Dr. Cláudio colocou a terceira coisa sobre a mesa. O laudo grafotécnico. 6 páginas. Assinatura ampliada, gráficos, análise técnica, falsificação identificável por qualquer perito. A inclinação está errada. A pressão da caneta também. O traçado característico da assinante está ausente. E o laudo definitivo, com análise completa e todas as amostras de assinatura da dona Aparecida dos últimos 10 anos, será apresentado no processo judicial. Isabela olhou para o laudo, olhou para os prints, olhou para mim, olhou para o Júnior. Júnior estava branco, mãos tremendo, olhos arregalados. Isabela, me diz que isso não é verdade. Ela não respondeu. Júnior, fala alguma coisa. A voz dela saiu estridente, desesperada. Explica para eles que sua mãe assinou. Você estava lá. Lembra? A gente foi no cartório junto e... Mãe! Júnior olhou para mim. Mãe, eu não sabia de nada disso. A voz dele estava baixa, envergonhada, quebrada. Não era a defesa da esposa. Era a confissão de cegueira. Eu sei, meu filho. Heraldo guardou os documentos dele na pasta. Fechou. Se levantou. Dona Aparecida, lamento profundamente ter sido envolvido nisso. Qualquer coisa que a senhora precisar, testemunho, documentos, o que for, pode contar comigo. Ele estendeu a mão. Eu apertei. Obrigada, senhor Heraldo. Ele saiu. O barulho do carro dele se afastando foi a última coisa que ouvi antes do silêncio cair sobre a sala. Ficamos nós 4. Eu, Isabela, Júnior, Dr. Cláudio. O advogado olhou para mim, esperando. Dona Aparecida, a senhora quer que eu registre boletim de ocorrência agora? Olhei para Isabela. Ela estava vermelha, respiração curta, suando, os olhos faiscando. Não de arrependimento, mas de raiva pura, de humilhação, de ódio. Quero. Não! Júnior se levantou num pulo. Mãe, pelo amor de Deus, ela é minha esposa, mãe dos seus netos. A gente pode resolver isso em família. Ela tentou me roubar, Júnior. Mas foi um erro. Ela deve ter se confundido, deve ter achado que... Júnior, minha voz saiu dura, cortante. Ela não se confundiu. Ela planejou, falsificou minha assinatura,
negociou nas minhas costas e ainda ia me jogar num asilo. Júnior ficou branco. Como a senhora sabe disso? Porque eu ouvi, palavra por palavra, ela falando no telefone, rindo de mim, chamando a mãe do próprio marido de caipira burra. Júnior olhou para Isabela. Isabela não negou. Ela levantou a cabeça, o rosto desfigurado de ódio. E o que você é, dona Cida? Uma velha miserável que vive nesse rancho imundo no meio do nada. Uma caipira nojenta que não sabe o próprio lugar. Eu fiz isso porque você não merece essa terra. Você não merece nada. Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia sugar o ar da sala. Respirei fundo, devagar. Doutor Cláudio, minha voz saiu calma, firme. Registra o boletim de ocorrência e prepara a ação de reparação de danos morais também. Isabela saiu batendo a porta. Júnior foi atrás dela, sem olhar para mim, sem dizer nada. Ouvi o motor do SUV ligando. Ouvi o barulho das rodas na terra. Ouvi o silêncio voltando. Doutor Cláudio colocou a mão no meu ombro. A senhora fez a coisa certa, dona Aparecida. Não respondi. Só olhei para a janela, para a estrada vazia, para o pó levantando no ar. E senti, pela primeira vez, o peso do que tinha acabado de fazer. Nos dias seguintes, a casa ficou em silêncio. Um silêncio diferente. Antes, era o silêncio da solidão. Aquele silêncio que você escolhe, que te faz companhia, que te acalma. Agora era o silêncio do vazio, do abandono, da perda. Júnior não ligou, não mandou mensagem, sumiu. Os netos que vinham aqui toda semana sumiram também. A Isabela bloqueou meu número, bloqueou meu WhatsApp, me apagou de tudo. E eu fiquei sozinha, de verdade, dessa vez. Passei os primeiros dias tentando manter a rotina. Acordar cedo, fazer café, ir pro curral, cuidar do gado, mas cada gesto parecia vazio. Cada movimento parecia inútil. Pra quê? Pra quem? Uma noite, sentada sozinha na varanda, olhando pro céu estrelado, deixei as lágrimas descerem. Chorei pelo meu filho, pelo homem fraco que ele tinha virado, pelo menino que ele foi um dia. Aquele menino que me abraçava com força, que me chamava de minha mãe guerreira, que dizia que quando crescesse ia cuidar de mim para sempre. Chorei pelos netos, pelo Pedrinho e pela Lara, por não poder mais vê-los, por não poder mais abraçá-los. Chorei por mim, pela mulher que passei a vida inteira trabalhando, criando, construindo, acreditando que família era sagrado, e descobri que, para algumas pessoas, família é só conveniência. Dona Jurema apareceu no dia seguinte. Ela não ligou antes, não perguntou se podia vir. Simplesmente apareceu com uma marmita de frango com quiabo e arroz e sentou do meu lado na cozinha. Comadre, cê precisa comer. Não tô com fome. Não importa, vai comer do mesmo jeito. Ela me serviu. Ficou me olhando até eu dar a primeira garfada. O frango tava bom, o quiabo tava no ponto, mas não tinha gosto de nada. Cida, cê fez o certo. Não tô sentindo o que fiz, porque dói. Mas dor não significa que tá errado. Fiquei olhando pro prato. Eu perdi meu filho, Jurema. Cê não perdeu, ele é que se perdeu. É a mesma coisa. Não é. Ela segurou minha mão. Cê plantou, cê colheu, cê ensinou, mas chega uma hora que a gente não pode mais carregar os outros nas costas. Chega uma hora que cada um tem que andar com as próprias pernas. E se ele escolheu andar do lado de quem te roubou, a culpa não é sua. Quis acreditar nela, mas não consegui. Passaram-se semanas. O boletim de ocorrência foi registrado. O processo começou a correr. Dr. Cláudio me ligava toda semana com atualizações. Isabela contratou advogado. Tava tentando alegar que foi mal entendido, que eu tinha dado autorização verbal, que o laudo grafotécnico estava errado. Mas as provas eram sólidas demais. O juiz indeferiu todos os pedidos de arquivamento. O processo seguiu. E eu continuei sozinha. Até que, numa manhã de dezembro, 6 semanas depois do confronto, ouvi o telefone tocar. Era Júnior. Atendi tremendo. Alô? Mãe. A voz dele estava rouca, cansada. Júnior. Silêncio. Mãe, eu preciso te ver. Quando? Hoje, se a senhora puder. Pode vir. Ele chegou de tarde, sozinho, sem Isabela, sem as crianças. Desceu do carro. Não era mais o SUV, era um carro velho, usado, e ficou parado no meio do terreiro, como se não soubesse se devia entrar. Fui até a varanda. Entra, filho. Ele entrou. Sentou na mesa da cozinha. Eu fiz café. Coloquei na xícara dele. Ele segurou com as 2 mãos, mas não bebeu.
Ficamos em silêncio uns 5 minutos, até que ele falou: Mãe, eu vim pedir desculpa. Não respondi. Eu fui cego. Eu deixei ela me manipular. A voz dele falhou. Eu virei as costas para a senhora. Respirei fundo. Por que você está pedindo desculpa agora, Júnior? Porque percebeu que errou ou porque o processo está correndo? Ele abaixou a cabeça. Porque eu percebi. Quando? Quando ela me disse que se eu não ficasse do lado dela, ia me deixar, que ia levar as crianças embora, que eu tinha que escolher. E você escolheu ela. Não. Eu escolhi não escolher. E foi aí que ela saiu de casa. Olhei para ele. Realmente olhei. Júnior estava magro, com olheira, barba por fazer, roupa amassada. Onde ela tá? Na casa da mãe dela, com as crianças. Não me deixa ver eles. Senti o peito apertar. E o que você quer de mim? Nada, mãe. Eu não vim pedir nada. Vim só dizer que a senhora tinha razão. E que eu sinto muito. Por tudo. Fiquei olhando para ele. Pro meu filho, que finalmente estava acordando. Mais tarde demais. Júnior, eu te amo. Sempre vou te amar. Mas amor não cancela a consequência. O processo vai seguir. Isabela vai responder pelo que fez. Ele assentiu. Devagar. Como quem engole remédio amargo sabendo que precisa. Eu sei. Tomou o café. Levantou. Foi embora. Fiquei sentada sozinha na cozinha. E pela primeira vez em semanas, senti algo diferente. Não era felicidade. Não era alívio. Era apenas paz. Pequena. Frágil. Mas era paz. Janeiro chegou trazendo chuva. Aquela chuva forte de verão no cerrado que cai de repente no meio da tarde e transforma tudo em barro vermelho. Eu estava na varanda, tomando café, vendo a água escorrer pelas calhas, quando o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Dona Aparecida? Voz de mulher, jovem, nervosa. Sou eu. Dona Aparecida, meu nome é Carla. Eu trabalho no salão da Isabela. Ou melhor, trabalhava. Meu coração acelerou. O que aconteceu? Eu preciso falar com a senhora. Pessoalmente. É sobre a Isabela. E sobre outras coisas. Que outras coisas? Não posso falar por telefone. A senhora pode me encontrar amanhã? No centro de Pirenópolis, na praça da igreja? Hesitei. Por que eu deveria confiar em você? Porque a Isabela fez com a senhora o que ela fez comigo. E eu tenho provas. No dia seguinte, 2 horas da tarde, estacionei a caminhonete velha na frente da igreja matriz de Pirenópolis. A praça estava cheia de turista. Janeiro é mês de temporada aqui. Procurei uma mulher sozinha. Vi ela sentada num banco debaixo de uma árvore. Devia ter uns 25 anos. Magra, cabelo preso, cara de quem não dorme direito há dias. Me aproximei. Carla? Ela levantou. Olhou para mim com aqueles olhos vermelhos, inchados. Dona Aparecida, obrigada por vir. Sentamos. Ela ficou uns segundos em silêncio, juntando coragem. Eu trabalhei no salão da Isabela por 3 anos, desde que ela abriu. Fui a primeira funcionária dela. E ela nunca me pagou direito. Sempre tinha desculpa. Esse mês tá fraco, Carla. Vou te pagar mês que vem. Confia em mim. Engoli seco. Quanto ela te deve? R$17.400. 3 anos de salário atrasado. 17 mil. E por que você não processou ela? Porque ela disse que se eu processasse, ia espalhar pela cidade que eu roubei produto do salão, que ia me destruir. E eu acreditei. Eu tinha medo. E agora? Agora eu vi o que ela fez com a senhora. E eu percebi que ela faz isso com todo mundo. Usa, rouba, mente e joga fora. Carla tirou um envelope da bolsa. Dentro tinha uma pilha de papéis, recibos, comprovantes, mensagens impressas. Isso aqui é tudo que eu consegui guardar. Prova que eu trabalhei lá. Prova dos valores que ela me deve. E mais uma coisa. Ela hesitou. Que mais? A Isabela tem outro esquema. Ela revende cosmético, né? Mas ela não declara nada. Não paga imposto. Não emite nota. E os produtos... Dona Aparecida, os produtos são falsificados. Meu sangue gelou. Como assim falsificados? Ela compra réplica barata de fornecedor em São Paulo. Produto que finge ser importado, mas é feito num galpão clandestino. E vende como se fosse original. As clientes acham que estão comprando creme de R$3.000, mas está comprando porcaria de 300. E ela embolsa a diferença. Você tem prova disso? Carla tirou o celular. Abriu uma pasta de fotos. Mostrou. Eram fotos de caixas de produto.
de etiquetas, de embalagens falsificadas, de conversas no WhatsApp entre Isabela e o fornecedor, negociando preço de réplica. Ela me mandava buscar as caixas na rodoviária. Eu via tudo e guardei foto de tudo. Olhei para Carla, para a menina que tinha sido explorada durante 3 anos e agora estava reunindo coragem para revidar. Por que você está me mostrando isso? Porque eu quero justiça e sozinha eu não consigo. Mas se a senhora me ajudar, a gente pode derrubar ela de vez. Respirei fundo. Carla, eu vou te ajudar, mas você vai ter que fazer boletim de ocorrência. Vai ter que processar. Vai ter que enfrentar ela. Eu sei, e eu tô pronta. Levei Carla pro escritório do Dr. Cláudio. Ele ouviu tudo. Examinou os documentos. Examinou as fotos. E sorriu. Isso aqui não é só trabalhista. Isso é crime contra a relação de consumo. Falsificação de produto, sonegação fiscal. A mulher é uma quadrilha ambulante. O que a gente faz? A gente junta tudo no mesmo processo. A fraude da propriedade, a dívida trabalhista, a falsificação de produto. E a gente enterra ela. Passamos a semana seguinte montando o dossiê. Dr. Cláudio acionou contatos. Conseguiu mais informações. Descobriu que Isabela tinha dívida com fornecedor, com banco, com cartão de crédito. Estava afundada em conta. E o golpe da propriedade era a saída que ela tinha planejado para salvar a própria pele. 350 mil era exatamente o valor que ela precisava para quitar tudo e ainda sobrar um pouco. Ela não queria a terra, queria o dinheiro. E eu era o alvo mais fácil. A velha caipira que morava sozinha no meio do mato, que não ia perceber, que não ia reagir, mas percebeu e reagiu. Doutor, Cláudio me ligou numa terça-feira à noite. Dona Aparecida, tem novidade. Que novidade? O Ministério Público aceitou a denúncia. Vai abrir inquérito contra a Isabela. Não é só civil mais, é criminal. Respirei fundo. Quanto tempo até ela ser? Até ela? Julgada? Vai depender. Mas com as provas que a gente tem, é questão de tempo. 6 meses, talvez 1 ano. E o Júnior? Júnior não está envolvido. Todas as provas apontam que ele foi manipulado. Não tem crime da parte dele. Senti um alívio pequeno. Pelo menos meu filho não ia preso. Mas o casamento dele estava acabado. Fevereiro, carnaval, a cidade cheia de turista, de foguete, de música, e eu sozinha no rancho, vendo a vida passar. Até que numa sexta-feira, véspera do feriado, Dona Jurema apareceu com uma mala. Cida, eu vou passar o fim de semana aqui. E não aceito não como resposta. Sorri pela primeira vez em semanas. Pensei que cê fosse pro bloco. Bloco tem todo ano, cê só tem uma. Ela entrou. Botou a mala no quarto de hóspedes, fez comida, botou música, me obrigou a sentar na varanda e tomar uma cerveja. Cida, cê tá se enterrando viva. Não tô não. Tá sim, cê não sai, não conversa, não ri. Parece que morreu junto com a briga. Fiquei olhando pro horizonte. Jurema, eu tô cansada. Eu sei, mas cansaço passa. Tristeza passa. Tudo passa. Menos a vida. E enquanto a vida não passar, a gente tem que viver. Ela tinha razão, como sempre. Passamos o fim de semana conversando, lembrando do passado, rindo de histórias antigas, chorando também, mas de saudade, não de dor. E eu percebi uma coisa, eu tinha perdido o Júnior, pelo menos por enquanto. Tinha perdido os netos, pelo menos por enquanto. Mas não tinha perdido a mim mesma. Ainda estava aqui, ainda estava de pé, ainda estava viva. E enquanto tivesse vida, tinha luta. Março trouxe notícia. Isabela foi intimada. Teve que prestar depoimento. Foi confrontada com as provas, com o laudo, com as mensagens, com tudo. E pela primeira vez, ela não teve para onde correr. O advogado dela tentou negociar acordo. Dr. Cláudio recusou. Não tem acordo, tem justiça. Abril chegou com mais chuva. E com mais surpresa. Júnior apareceu de novo. Dessa vez, com um envelope na mão. Mãe, eu vim trazer uma coisa. Abri o envelope. Dentro, tinha uma petição de divórcio. Eu pedi. Não aguento mais viver essa mentira. Olhei para ele. E as crianças? Vou brigar pela guarda compartilhada. Não vou deixar ele só com ela. Assenti. Tá fazendo a coisa certa. Ele ficou uns segundos parado. Depois falou, voz baixa. Mãe, eu ainda posso vir aqui de vez em quando? Pode sempre. E foi nesse momento que eu entendi. A tempestade tinha passado. O pior tinha ficado para trás. E agora?
Agora era hora de reconstruir. Maio, 7 meses depois do confronto inicial. A data do julgamento foi marcada. Doutor Cláudio me ligou numa segunda-feira de manhã, logo depois que terminei de ordenhar as vacas. Eu estava tirando as botas enlameadas na varanda quando o telefone tocou. Dona Aparecida, semana que vem, terça-feira, 10 horas da manhã, Fórum de Pirenópolis. Meu coração disparou. Senti como se tivesse levado um soco no peito. Ela vai estar lá? Vai. É obrigatório. Réu tem que comparecer pessoalmente em audiência de instrução e julgamento. Respirei fundo. O ar entrou pesado nos pulmões. E o Júnior? Júnior foi convocado como testemunha, mas ele vai depor a favor da senhora. Conversei com ele semana passada. Ele está preparado. Sentei na cadeira de balanço. As pernas fraquejaram. Doutor, o que eu preciso levar? Nada. Eu levo toda a documentação. A senhora só precisa aparecer, chegar pontualmente e estar preparada para ver ela, para ouvir o que ela vai falar. Porque o advogado dela vai tentar desqualificar a senhora, vai tentar pintar a senhora como confusa, como vingativa. A senhora precisa manter a calma, não reagir, deixar as provas falarem. Eu consigo. Eu sei que consegue. Por isso que a gente está aqui. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o horizonte. O gado pastando tranquilo. As cercas que eu mesma ajudei a levantar. O pé de pequi lá no fundo, testemunha silenciosa de tantas décadas. Tudo aquilo quase tinha sido roubado de mim. Quase. Nos dias seguintes, não consegui pensar em outra coisa. À noite, deitada na cama, imaginava o momento. A sala do fórum. A juíza na bancada alta, de toga preta, olhando por cima dos óculos. Isabela sentada do outro lado, com aquele olhar de desprezo que eu conhecia tão bem. O advogado dela, de terno caro, tentando desvirtuar as provas, tentando me fazer parecer senil, confusa, mentirosa. E eu, firme, olhando nos olhos dela sem desviar, sem medo, sem dó, sem arrependimento. Dona Jurema percebeu minha ansiedade. Ela chegou na quinta-feira à tarde, sem avisar, com uma sacola de pães de queijo ainda quentes e uma garrafa térmica de café. Cida, você tá dormindo? Pouco. Tá comendo? O suficiente. Ela me olhou com aqueles olhos que veem através da mentira. Comadre, escuta aqui. Terça-feira você vai lá. Vai olhar pra cara daquela víbora. Vai ouvir as mentiras que ela inventar. E vai sair de cabeça erguida, porque a verdade tá do seu lado. A justiça tá do seu lado. E Deus tá do seu lado. E se a juíza não acreditar em mim? Vai acreditar, porque você tem prova. Tem laudo, tem testemunha, tem tudo. Ela não tem nada além de mentira mal contada. Quis acreditar nisso com a mesma certeza que Jurema tinha, mas o medo ainda roía por dentro. Sábado à noite, Júnior me ligou. Mãe, eu só queria dizer, na terça-feira, eu vou falar a verdade. Tudo que eu vi, tudo que eu não quis ver antes e agora não dá mais para negar. A voz dele estava firme, diferente daquele tom fraco, inseguro que ele usava quando ainda estava sob o controle da Isabela. Obrigada, filho. A senhora não precisa agradecer. Eu tô fazendo o certo, devia ter feito antes. Silêncio pesado na linha. Mãe, eu tenho vergonha. Vergonha de ter deixado chegar nesse ponto. Vergonha de não ter acreditado na senhora desde o começo. Filho, vergonha a gente sente, aprende e segue em frente. O que importa é que você acordou. Tarde, mas acordou. Eu sei. E eu nunca mais vou deixar ninguém me cegar desse jeito. Cuida dos seus filhos, Júnior. Eles precisam de você inteiro agora. Tô cuidando. Eles vão comigo na terça. Vão ficar com a Jurema enquanto a gente tá na audiência. Meu peito apertou. Pensei no Pedrinho e na Lara, sem entender direito porque a mãe e a avó estavam num tribunal, sem saber que o mundo deles tinha desabado sem fazer barulho. Eles sabem o que tá acontecendo? Sabem que a mãe fez uma coisa errada e tá tendo que responder por isso. Não entram em detalhe, mas sabem. E como eles estão? Confusos, tristes, mas tão bem comigo? A gente vai superar isso, mãe. Vai sim. Segunda-feira passou devagar, como se o tempo tivesse engrossado feito melado. Cada hora parecia durar 3. Tentei me ocupar. Limpei a casa, lavei roupa, fiz comida para a semana toda. Mas a cabeça não saía de terça-feira. Dormi mal. Sonhei que estava no fórum, mas quando abria a boca para falar, nenhum som saía. Isabela ria, a juíza batia o martelo, e eu ficava muda, impotente, invisível.
Acordei às 4 da manhã suada, coração acelerado. Levantei, fiz café, sentei na varanda no escuro, ouvindo o canto dos grilos, esperando o sol nascer. Quando a primeira luz surgiu no horizonte, senti algo mudar dentro de mim. Não era mais medo, era determinação. Terça-feira chegou. Acordei às 5 da manhã. Tomei banho demorado, deixando a água quente lavar a tensão dos ombros. Escolhi o vestido com cuidado. O azul petróleo discreto, de manga 3/4, que uso para ocasiões sérias. Nada chamativo, nada pobre, apenas digno. Penteei o cabelo e prendi num coque baixo, bem feito, sem fio solto. Passei batom rosado claro. Olhei no espelho. Uma mulher de 71 anos me devolveu o olhar. Cabelo branco, rosto marcado pelo sol de décadas trabalhando na roça. Mãos ásperas, calejadas, que nunca conheceram creme caro nem manicure semanal, mas olhos firmes, olhos que não pedem desculpa por existir. Vamos lá, Aparecida, falei para mim mesma. Hoje é o dia da verdade. Dona Jurema chegou às 8 em ponto, dirigindo a caminhonete velha dela. Toninho veio logo atrás, no carro dele. Não ia deixar-se ir sozinha, ele disse, descendo do carro já de terno. Uma visão rara. Toninho de terno era coisa de casamento ou tribunal. Os três entramos no Fórum de Pirenópolis às 9h30. O prédio era antigo, colonial, com aquelas paredes grossas de pedra e piso de ladrilho frio. Cheirava a papel velho, mofo de processo antigo e café requentado da cantina. Dr. Cláudio já estava lá. De terno cinza escuro, gravata bordô, pasta de couro cheia de documentos organizados em pastas coloridas. Tinha até trazido uma assistente, moça jovem, de óculos, carregando mais 2 caixas de arquivo. Dona Aparecida. Ele apertou minha mão com firmeza. Tudo pronto. A senhora tá tranquila? Tô, menti. Meu coração batia tão forte que achei que todo mundo podia ouvir. Ele percebeu, colocou a mão no meu ombro. A senhora vai entrar naquela sala como vítima, mas vai sair como vencedora. Confia em mim. Assenti. Às 10 horas em ponto, a porta da sala de audiência se abriu. Um oficial de justiça chamou. Processo 0000547-869-2025, turno 8, dia 9.0128. Autora, Aparecida dos Santos versus Ré, Isabela Rocha dos Santos. Respirei fundo e entrei. A sala era menor do que eu imaginava. Paredes brancas, mesa comprida de madeira escura no centro, a juíza na cabeceira, mulher de uns 50 anos, cabelo curto e grisalho, óculos de armação fina, toga preta impecável, expressão séria, ilegível. Do lado esquerdo da mesa, Isabela. Nossos olhos se cruzaram. Ela estava diferente, irreconhecível quase, mais magra, magra demais, os ossos do rosto salientes, as bochechas fundas, olheira roxa, profunda, como se não dormisse há semanas, cabelo preso num rabo de cavalo simples, sem brilho, sem tratamento, roupa simples, calça preta de tecido barato, blusa branca de botão com um puxado no ombro, nada dos vestidos de linho, nada das joias discretas mas caras, nada do ar de superioridade, apenas uma mulher assustada. O advogado dela estava ao lado, homem jovem, não devia ter mais de 30 anos, terno que parecia grande demais no corpo magro dele, nervoso, folheava os papéis sem parar, suando, ajustando a gravata a cada 2 minutos. Sentei do lado direito, ao lado do Dr. Cláudio. Jurema e Toninho ficaram nas cadeiras atrás, na área reservada ao público. A juíza bateu o martelo uma vez. O som ecoou na sala pequena. Declaro aberta a audiência de instrução e julgamento. Processo número 000-B547-89.2 e 8.09.028. Ação de reparação de danos morais cumulada com denúncia de falsificação de documento público e tentativa de estelionato. Autora, Senhora Aparecida dos Santos. Ré, Senhora Isabela Rocha dos Santos. Ambas estão presentes e devidamente representadas por seus advogados. Procede. Dr. Cláudio se levantou. A postura dele mudou. Não era mais o homem gentil que tomava café na minha cozinha. Era o advogado. Frio, preciso, implacável. Meritíssima, apresento inicialmente as provas documentais. Ele abriu a primeira pasta. Colocou sobre a mesa, uma por uma,
cada peça do quebra-cabeça que tinha levado meses para montar. A escritura original do rancho. Papel amarelado, carimbo de 1979, minha assinatura aos 24 anos. Jovem, firme, cheia de esperança. A matrícula atualizada do imóvel. Limpa, sem penhora, sem ônus, sem nada que não fosse meu nome. O laudo grafotécnico. 6 páginas. Assinatura ampliada. Gráficos mostrando a inclinação errada. Análise microscópica da pressão da caneta. Comparação com 10 amostras autênticas da minha assinatura ao longo dos anos. Conclusão técnica destacada em negrito. Falsificação grosseira, identificável até por leigo. Divergências estruturais incompatíveis com assinatura genuína. Os prints das conversas entre Isabela e Heraldo Pimentel. Cada mensagem, cada e-mail. A negociação inteira documentada, datada, carimbada com a estupidez da arrogância de quem achava que não seria pega. 350 mil à vista. A velha nem vai perceber. Dr. Cláudio leu em voz alta, pausadamente, deixando cada palavra pesar no ar. Isabela abaixou a cabeça. Meritíssima, apresento também o depoimento escrito do Sr. Heraldo Pimentel, potencial comprador, que compareceu voluntariamente à reunião convocada pela autora e confirmou a tentativa de fraude. O Sr. Pimentel, empresário de reputação ilibada, forneceu todas as provas necessárias para proteger-se juridicamente e auxiliar na elucidação dos fatos. A juíza pegou o documento. Leu em silêncio. As sobrancelhas se franziram. Prossiga. Meritíssima, trago ainda o depoimento da senhora Carla Mendes, ex-funcionária da Ré, que comprova padrão reiterado de conduta fraudulenta. A Ré não apenas tentou lesar a própria sogra, como mantinha esquema de sonegação fiscal e venda de produtos falsificados, além de dever 3 anos de salário à testemunha. O advogado de Isabela se levantou, nervoso. Meritíssima, protesto. Questões trabalhistas não têm relação com o processo em tela. A juíza olhou para ele por cima dos óculos. Silente. O que está sendo demonstrado não é questão trabalhista, mas padrão de conduta. Prossiga, Dr. Cláudio. O advogado sentou, derrotado. Dr. Cláudio continuou por mais 20 minutos. Cada prova era uma pedra. Cada documento, uma parede. No fim, Isabela estava cercada, sem saída. Meritíssima, a defesa deseja se manifestar? O advogado de Isabela se levantou. As mãos tremiam. Meritíssima, minha cliente alega que houve um mal-entendido, que a assinatura foi feita mediante autorização verbal da sogra e que... Autorização verbal para falsificar a assinatura? A juíza levantou a sobrancelha. A voz era cortante. Isso não existe no ordenamento jurídico brasileiro, doutor. Documento exige assinatura autêntica. Autorização verbal não valida falsificação. O advogado engoliu seco. Puxou a gravata. Meritíssima, peço que considere que minha cliente é primária, que possui 2 filhos menores, que... Primária em antecedentes formais, mas reincidente em conduta lesiva. Os autos mostram que ela também lesou terceiros. Há investigação em curso por falsificação de produto. Isso não é comportamento ocasional, é modus operandi. A juíza virou-se para Isabela. A senhora deseja fazer uso da palavra? Isabela ficou de pé, trêmula. A voz saiu baixa, quase inaudível. Meritíssima, eu me arrependo, eu errei. Eu estava desesperada, endividada e tomei uma decisão terrível. A senhora tentou fraudar a venda da propriedade da própria sogra. Falsificou a assinatura em documento público. Negociou venda por valor muito abaixo do mercado. E ainda planejava, conforme conversas documentadas nos autos, internar a vítima contra a vontade dela em asilo. Está correto? Isabela fechou os olhos. Uma lágrima desceu. Sim. E a senhora fez isso por quê? Silêncio. Responda, senhora Isabela. Porque eu precisava de dinheiro. Eu estava afundada em dívidas. O salão não ia bem. Eu achei que seria rápido. Que ninguém ia perceber. Que a vítima, por ser idosa e residir sozinha na zona rural, seria alvo fácil. Isabela não respondeu, mas não precisava. A resposta estava no silêncio. A juíza folheou os autos, leu, anotou algo. Finalmente tirou os óculos e olhou para todos nós. A sentença será proferida em 30 dias corridos. Estão todos intimados. Podem se retirar.
Bateu o martelo. Fim. Saímos da sala em silêncio. Isabela passou por mim no corredor. Nossos ombros quase se tocaram. Ela não olhou, não falou. Apenas passou, pequena, derrotada, consumida pela própria ganância. Do lado de fora do fórum, respirei fundo. O sol de maio batia forte. O ar estava quente, seco, cheirando a poeira e a cerrado. Dr. Cláudio colocou a mão no meu ombro. A senhora foi perfeita, firme, digna. A juíza percebeu, pode ter certeza. E agora? Agora a gente espera. Mas eu garanto, a sentença vai ser condenatória. As provas são irrefutáveis. 30 dias. 30 dias que pareceram 30 anos. Até que numa manhã de junho, o telefone tocou. Dona Aparecida, a sentença saiu. Sentei devagar na cadeira da cozinha. E? Condenação. 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto. Prestação de serviços comunitários obrigatória. 8 horas semanais durante todo o cumprimento da pena. Mais R$50 mil de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente, a serem pagos à vista ou parcelados em até 60 meses. 50 mil. O valor que a dignidade custava, segundo a lei. Fechei os olhos. A senhora venceu, Dona Aparecida. Venci, mas não senti gosto de vitória. Senti apenas justiça, fria, necessária, definitiva. 1 ano e meio depois. Hoje é sábado, 22 de novembro. Fim de tarde. O sol descendo cor de laranja e rosa no horizonte, tingindo o cerrado inteiro de dourado, fazendo as sombras das árvores se alongarem na terra vermelha. Eu tô sentada na varanda, na mesma cadeira de balanço onde meu pai sentava todo fim de tarde para fumar cigarro de palha e contar estrela. Tomo café requentado numa caneca velha de ágata azul, dessas que não quebram nem a martelada. No quintal, ouço as vozes dos netos. Pedrinho agora tem 8 anos. Cresceu 10 centímetros no último ano. Tá numa fase de perguntar tudo. Vovó, por que o céu é azul? Vovó, de onde vem o leite? Vovó, é verdade que a senhora já viu onça de perto? Lara tem 6. Quieta, observadora, delicada feito flor de pequi. Bonita, mas cheia de espinho quando precisa. Outro dia, um menino da escola puxou o cabelo dela. Ela deu um empurrão nele que o garoto caiu sentado. Quando o Júnior foi chamado na coordenação, ela disse séria. Ele começou, eu terminei. Minha neta, com o sangue da avó. Os dois vêm aqui todo fim de semana agora. Júnior traz na sexta à noite, busca no domingo depois do almoço. Fica um pouco, toma café. Conversa sobre a semana, sobre as contas, sobre os desafios de criar filho sozinho. A gente não fala muito sobre o passado. Não precisa. O passado já foi julgado, sentenciado, cumprido, virou cicatriz. Dói quando o tempo muda, mas não sangra mais. Júnior refez a vida. Mora numa casa alugada simples, mas digna. 3 quartos, quintal pequeno, num bairro tranquilo de Pirenópolis. Trabalha que nem condenado. Sai às 6 da manhã, volta às 7 da noite, vendendo equipamento agrícola, lutando para pagar aluguel, escola, comida, roupa. Perdeu clientes depois do escândalo. Gente que não queria fazer negócio com o marido de golpista. Teve que recomeçar do zero, provar de novo que a palavra dele valia alguma coisa. Tá conseguindo. Devagar. Mas tá. Não casou de novo. Diz que não tem cabeça para isso agora. Que precisa focar nos filhos, em si mesmo, em reconstruir o que foi destruído. Eu respeito. Cada um cura no seu tempo. Isabela cumpriu a pena. 2 anos e 4 meses em regime aberto. Prestou serviço comunitário numa creche municipal de Pirenópolis. 8 horas por semana, toda quinta-feira, cuidando de criança de 0 a 3 anos. Troca fralda, dá mamadeira, limpa chão sujo de papinha. Não sei se aprendeu alguma coisa com isso. Não sei se arrependimento bateu de verdade ou se foi só vergonha de ter sido pega. Não importa mais. Ela terminou o cumprimento da pena em abril. Mudou-se para Goiânia. Trabalha como funcionária num salão no setor Bueno. Não é mais dona, não manda mais em ninguém. Recebe ordens, varre cabelo no chão, lava toalha. Segundo me contaram, mora num apartamento pequeno alugado, divide com uma colega de trabalho. Não tem mais carro, anda de ônibus. Não tem mais roupa cara, compra no brechó. E paga R$1.000 por mês para mim. Indenização parcelada em 60 vezes. 50 mil ao todo. Já pagou 18 parcelas. Faltam 42.
Vai levar mais 3 anos e meio, mas tá pagando. Todo dia 10 cai na minha conta. Eu nem mexo no dinheiro. Deixo lá, acumulando. Quando chegar nos 50 mil, vou doar tudo para a escola rural, para a biblioteca que eles estão construindo. Quero que vire livro, conhecimento, futuro para a criança que nasceu pobre e merece chance. Igual eu fui um dia. Igual o Dr. Cláudio foi. A família rica da Isabela, que sempre olhou para mim com desprezo, aquela gente de nariz empinado que achava que dinheiro comprava caráter, sumiu no ar quando o escândalo estourou. A mãe dela, que vivia postando foto em resort e restaurante fino, me bloqueou em tudo. Não atende ligação da própria filha. Finge que não tem filha condenada. O pai dela, dono de 3 lojas de material de construção, espalhou pela cidade que eu era uma velha vingativa que destruiu a vida da filha dele por birra. Alguns acreditaram, a maioria não, porque a verdade estava nos autos. O processo era público. Qualquer um podia ir lá, pedir vista, ler página por página e ver exatamente o que aconteceu. E a cidade leu. E tomou meu lado. Tem gente que me para na rua até hoje, no mercado, na feira, na missa de domingo. Segura minha mão e diz: Dona Cida, a senhora fez certo. A senhora é exemplo. Não sei se sou exemplo. Sei que fui honesta e que não deixei barato. Vendi 3 hectares do rancho no ano passado, parte que fica mais perto da estrada. Terra boa, mas que eu não estava usando. Comprador sério, fazendeiro vizinho, indicado pelo Toninho. Negócio limpo, escritura passada em cartório, tudo certinho. 80 mil reais. Com o dinheiro, reformei a casa-sede inteira. Pintei as paredes. Escolhi um amarelo clarinho, cor de manhã. Troquei o telhado que estava com goteira. Coloquei piso novo na cozinha. Comprei geladeira nova, fogão novo, sofá novo. A casa ficou outra. Mais clara, mais leve. Como se tivesse respirado fundo depois de anos prendendo o ar. Comprei um trator novo também. Massey Ferguson, vermelhinho, 0 quilômetro. O Zé Mineiro chorou quando viu. Dona Cida, 40 anos que eu trabalho aqui e nunca vi trator novo. Sempre foi tudo velho, reformado, remendado. Pois agora tem novo, eu disse. E é para durar mais 40. Doei 10 mil reais para a escola rural onde eu lecionava. Para o projeto da biblioteca que eles estão construindo. Vão colocar meu nome numa placa na entrada. Biblioteca Aparecida dos Santos. Quando me contaram, chorei. Chorei porque eu passei 30 anos ensinando o menino pobre a ler. E agora, mesmo aposentada, mesmo velha, ainda vou ensinar. Com livro, com palavra, com conhecimento que ninguém rouba. A terra continua comigo. 82 hectares agora. Vendi 3, fiquei com o resto. Produtiva, viva, rentável, tenho gado de corte. Vendo boi gordo todo ano. Tenho horta, vendo verdura na feira. Tenho galinha, vendo ovo pros vizinhos. Não fico rica, mas não passo necessidade. E principalmente, a terra é minha. Escriturada, quitada, selada, carimbada. Minha. Tem dias que ainda pego o telefone para ligar pro Júnior sem motivo, só para ouvir a voz dele. Às vezes ligo, às vezes não. Depende do dia, do humor, da saudade. Mas o que eu sei, o que eu tenho certeza absoluta, é que não abaixei a cabeça. Não fingi que estava tudo bem quando não estava. Não engoli o desaforo calada. Não deixei ninguém me convencer de que engolir sapo era o mesmo que ter bom coração. Porque bom coração não é sinônimo de porta aberta para qualquer um passar por cima. Bom coração é saber a diferença entre perdoar e esquecer. Perdoar, eu perdoei. Perdoei para mim, não para eles. Porque carregar rancor pesa, envelhece, adoece. E eu já carreguei peso demais nessa vida. Peso de enxada, de saco de ração, de lata de leite, de filho no colo, de luto, de traição. Não ia carregar peso de ódio também. Mas esquecer eu não esqueço. Porque mulher que esquece tudo que passaram por cima dela não é bondosa. É terra sem cerca. É porteira aberta. É convite para ser pisada de novo. E essa terra aqui, essa terra tem cerca. Tem mourão fincado fundo, arame bem esticado, porteira trancada. Tem dono. E o dono sou eu. Dona Jurema continua vindo toda semana. Toda quarta-feira, sem falta, ela aparece com bolo, com doce, com fofoca da cidade. A gente senta na varanda, toma café, ri de coisa boba, chora de coisa séria. Ela é a irmã que o sangue não me deu. Toninho aparece de vez em quando, geralmente sábado de tarde. Traz cerveja.
A gente senta na varanda, vê o sol se pôr, conta causo. Lembra do tempo em que a gente era moço e achava que sabia tudo. Cida, você se arrepende de alguma coisa? De ter confiado rápido demais? De não ter botado limite antes? Mas de ter reagido? Não, nem um pouco. Ele sorri. Aquele sorriso torto que eu conheço há 50 anos. Você sempre foi onça, Cida. Eu só demorei para perceber. E você sempre foi burro, mas melhorou. A gente ri. E a vida segue. Simples, tranquila, justa. De noite, antes de dormir, olho pela janela do quarto. Pro céu estrelado, pra lua cheia iluminando o pasto, pro pé de piqui lá no fundo, onde meu pai descansa. E sussurro baixinho, todo dia, a mesma coisa. Pai, a terra continua nossa. E vai continuar. Porque tem coisa que não se negocia, não se vende, não se entrega. Dignidade é uma delas. Terra é outra. Palavra também. E essas três eu protegi até o fim. Vou morrer um dia. Todo mundo vai. Mas quando eu for, vou de cabeça erguida. Vou sabendo que não deixei me roubarem, que não abaixei pra safadeza, que não fingi que tava tudo bem quando meu mundo tava desabando. Vou sabendo que lutei e venci. Não venci dinheiro. 50 mil de indenização não paga a humilhação. Venci dignidade. Venci respeito. Venci o direito de olhar no espelho e reconhecer a mulher que tá me olhando de volta. E isso não tem preço. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Essa história não é só minha. É de toda mulher que um dia foi chamada de fraca e provou que era de aço, que foi subestimada e reagiu, que perdeu, mas não se perdeu, que caiu, mas levantou, que chorou, mas enxugou a lágrima e seguiu. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias de mulheres que não abaixaram a cabeça. E clique na próxima história que está passando agora na sua tela. Tem sempre alguém que precisa saber que não está sozinha nessa luta. A luta continua. E eu também. Porque enquanto tiver ar nos pulmões e terra debaixo dos pés, eu vou estar aqui. De pé, firme, inteira. E você também pode.